6 horas e 10 minutos na Clube. A gente segue com a primeira edição do Clube Notícias de hoje. Agora, com muito prazer, estou recebendo aqui nos estúdios da Clube FM o fisioterapeuta e professor do curso de fisioterapia lá do Unifeg, o professor Dr. Saulo Nani Leite, pra gente falar um pouquinho sobre o curso de fisioterapia aqui nos estúdios da Clube FM. Professor Saulo, bom dia, seja bem-vindo à Clube FM. Bom dia, Henrique. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Opa, o prazer é todo nosso. Muito obrigado por estar aqui com a gente na manhã de hoje pra gente falar um pouquinho aí sobre o curso de fisioterapia e da fisioterapia como um todo também, Saulo, porque diversas vezes a gente já falou aqui nos microfones da Clube, principalmente nas edições do nosso Terça da Saúde, o quão importante é a gente cuidar da nossa saúde física, da gente realizar uma atividade física, seja ela qual for, e também da fisioterapia. A fisioterapia aí tem inúmeros benefícios para nossa saúde. Eu quero já iniciar o nosso bate-papo pedindo para você ressaltar pra gente quais são os principais benefícios aí da fisioterapia para nossa saúde. Bom, Henrique, a fisioterapia, ela tem várias áreas, né, de atuação, em vários campos da saúde, né, e a gente atua muito na área preventiva, né, que é isso que você falou, questão de atividade física, independente de qual seja, que a gente não tem o exercício ideal, o importante é estar sempre ativo, fazendo atividade física. Esse é um dos principais pontos de prevenção nas diversas áreas da fisioterapia. E claro, além da prevenção também a parte curativa das pessoas que precisam de algum problema nas diversas áreas da fisioterapia. Hoje em dia a gente, com o avanço dos artigos científicos, né, das técnicas e principalmente da parte de educação aos pacientes, então a gente tem bastante coisa para ajudar a população tanto na prevenção quanto na melhora de problemas. Olha, Saulo, o que me encanta muito na medicina é ver os avanços, não só tecnológicos, mas também no campo dos estudos científicos aí da área da medicina, de como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida. Como você bem disse, né, a fisioterapia, ela tem uma forte atuação no curativo, né? Ah, eu tô com uma dor aqui no meu pulso porque às vezes é um desgaste. Eu sei que a fisioterapia vai me auxiliar e vai ajudar a combater essa dor também, né? E não deixar atrofiar também outras questões. Mas também nesse lado preventivo. Quando a gente previne, é muito melhor, né, Saulo? Com certeza. Então a prevenção sempre tem que ser o primeiro, né? A primeira coisa, antes de qualquer dor, de qualquer problema, a gente tem que sempre atuar na parte preventiva para evitar esses problemas, né, que possam vir ter com cada um de nós. Então, e o principal dentro da área da fisioterapia é a prescrição de atividade física, de exercício terapêutico, né, especializado para cada pessoa de acordo com o seu problema. Olha só que legal essa fala que você pontua nesse momento, Saulo, porque a gente fala assim, mas atividade física eu faço no meu dia a dia, não preciso ter um profissional ao meu lado? Precisa, porque o profissional, ele vai pontuar para você um exercício personalizado de acordo com aquela tua necessidade. E o profissional que vai poder talvez te dar esse auxílio é o fisioterapeuta, né, Saulo? Isso mesmo. Isso é bastante importante, que hoje em dia as pessoas acham que por si só, às vezes pode começar a fazer uma atividade física ou alguma coisa que leu nas redes sociais ou na internet, né? E às vezes para aquela pessoa, aquela atividade, aquele exercício não é o mais adequado para a prevenção, né? Então, igual você bem falou, o fisioterapeuta, ele pode então contribuir para fazer uma avaliação específica, mesmo a pessoa que não tem dor, não tem nada. Ela pode passar por uma avaliação fisioterapêutica para isso aí que você falou, nortear o melhor exercício, a melhor atividade física de acordo com a demanda daquela pessoa, do indivíduo, né? Com certeza, seja para um condicionamento físico melhor ou até mesmo, né, para o combate de alguma dor. A gente tem aí diversas dores, né, no nosso corpo que a gente pode combater sem dúvida nenhuma com a fisioterapia sem o uso de medicamento, porque a gente sabe, claro, sem dúvida alguma, o medicamento é um auxílio também para nossa saúde, mas aquele medicamento que você usa todos os dias pode causar aí uma certa dependência do seu corpo. E aí a fisioterapia, ela é uma aliada nesse momento. Mas aí tem muita gente que fala assim: Saulo, mas eu já sinto dor sentado assim, sentado quieto. Fazendo exercício vai melhorar?
Isso, não, isso tem muito mesmo. Com certeza, hoje em dia tem várias coisas que a gente precisa educar o paciente, coisas que antigamente eram ditas como verdade, hoje em dia com a ciência já mudou muita coisa. Então hoje em dia o principal é a educação do paciente, né? Então o paciente precisa passar por uma avaliação para a gente entender o que tem dessa dor e instaurar exercícios supervisionados gradativos. Então, às vezes, aquela pessoa, eu tenho dor sentado, como é que eu vou fazer atividade física? Por isso que tem que ter o auxílio de um fisioterapeuta para ver qual o exercício, qual intensidade, qual é o tempo e o que a pessoa consegue fazer sem dor. Com certeza. Então, não tem necessidade de não fazer. É fazer de forma gradual até chegar num nível melhor. Com toda certeza, além disso, o exercício ele vai te proporcionar resultados talvez até melhores que um simples medicamento no seu dia a dia, né, Saulo? Com certeza. Na verdade, o medicamento ele tem a sua indicação, que às vezes numa crise de dor, quando você está numa crise aguda, que está com uma dor muito intensa, então claro que o medicamento naquele ponto, naquele momento vai ser importantíssimo. Mas depois disso, aquela dor que fica crônica que a gente fala, o medicamento já não faz mais efeito. Aí são outras abordagens, contando com atividade física, exercício físico, fisioterapia, para poder sanar essa dor. Aí ficar tomando medicamento nesse momento já não resolve mais o problema. Perfeito. E a gente falou sobre tudo isso nesse momento com você, meu caro ouvinte, que nos acompanha nesse momento, pelo seguinte, porque o Unifeg, Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, aqui no nosso município de Guaxupé, oferece o curso de fisioterapia dentro da sua grade dos cursos de graduação. E o Saulo tá aqui para falar um pouquinho também sobre esse curso, né, de graduação lá no Unifeg, como que é um pouquinho dessa grade curricular do curso de fisioterapia lá no Unifeg, Saulo? Bom, faz 15 anos, né, que eu tô aqui na instituição, no Unifeg, tenho o prazer de ser professor e supervisor de estágio no curso de fisioterapia. E o nosso curso de fisioterapia é um curso de excelência, é um curso que tem uma clínica escola, uma das melhores do país, né? Tem muitas faculdades que não têm a sua clínica escola própria. Aqui no Unifeg nós temos uma excelente clínica escola, não só para o último ano, para o atendimento dos pacientes, mas para as aulas práticas, desde o primeiro ano do curso. Então o curso de fisioterapia do Unifeg são 4 anos, em que a gente alia a teoria com a prática desde o primeiro período. Então laboratório de anatomia, laboratório de biologia, são vários laboratórios em que há a parte prática. Então todos os semestres tem a prática junto com a teoria, né? Vários professores de excelência, doutores, mestre, cada um na sua área, são professores de excelência. E no último ano, que é o ano que o aluno passa ao atendimento ao paciente. Então a gente prepara nos 3 anos com aulas teóricas e práticas o aluno para chegar no último ano e ele ter condição de atender o paciente nas diversas áreas da fisioterapia. Perfeito. Tem 2 perguntas, Saulo, que eu sempre faço para todos os professores que vêm aqui nos nossos estúdios, cada um falando do seu curso, né? E eu não posso deixar de fazer para você. Primeira delas, quais as áreas de atuação do fisioterapeuta? Porque às vezes as pessoas ficam pensando, me formei em fisioterapia lá no Unifeg, e agora? Aonde que eu vou atuar? Como que é a área de atuação aí do fisioterapeuta no mercado de trabalho? É uma boa pergunta, porque assim, muita gente não tem ideia da abrangência que tem a área de fisioterapia. Então nós temos as áreas praticamente as mesmas da medicina. Então tem fisioterapia neurológica, adulta, infantil, tem fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiológica, fisioterapia ortopédica e traumatológica, fisioterapia oftalmológica, olha só, uma área nova da fisioterapia que trabalha com os músculos dos olhos. Tem a parte ginecológica, fisioterapia ginecológica está em amplo crescimento, fisioterapia pélvica. Então, nós temos fisioterapeuta em UTI. Então, se você pensar em todas as áreas médicas que você aí vai numa consulta, eu preciso do médico tal, tal e tal. Fisioterapia, mesma coisa. Então, se o seu parente, por exemplo, teve alguém da sua família, sofreu um AVC, né, que é muito comum aí essa palavra, pessoal, existe a fisioterapia neurológica. Então, você tem que procurar o profissional dentro da área específica. Então, todas essas áreas a gente passa no último ano lá no Unifeg. Neuro, ortopedia, respiratória, vai para o hospital. Então, depois o aluno ele vê a área que te chama mais atenção
e faz uma especialização depois naquela área específica. Então a fisioterapia ela abrange muitas áreas, fora as ferramentas que a gente tem aí, o Pilates, né, funcional, várias atividades físicas que o fisioterapeuta também ele pode trabalhar com isso quando ele formar. Perfeito. Uma outra pergunta que eu faço para todo mundo e eu vou fazer para você também, Saulo. Tá aí, aquele que tá nos acompanhando nesse momento, aqui esse nosso bate-papo. Saulo, qual que são as habilidades, as características daquele aluno que tá, por exemplo, no ensino médio, no último ano do ensino médio e quer entrar agora na graduação e tá assim na dúvida de escolher ou não a fisioterapia? Quais são essas habilidades que já estão ali na pessoa, que a pessoa fala assim, não, esse é o curso que eu quero mesmo? Então, primeiramente, gostar de cuidar, né? A fisioterapia é o cuidar do outro, né? A gente trabalha com cuidado, mesmo sendo preventivo ou curativo. Então, a humanização é o que a gente tem batido muito hoje na fisioterapia. Então, se você tem vontade de cuidar do outro, se você tem empatia, se você tem uma humanização, gosta da área de saúde, gosta da área aí no ensino médio de biologia, né, da área do corpo humano e principalmente do cuidar, eu acho que está na hora de você ingressar lá com a gente no curso de fisioterapia do Unifeg. Perfeito. Professor Saulo, muito obrigado pela participação, disponibilidade em estar com a gente aqui na manhã de hoje para falar um pouquinho melhor sobre o curso de fisioterapia lá do Unifeg. Muito obrigado pela participação, viu, professor? Eu que agradeço, Henrique. Muito obrigado. Obrigado aí a todos os ouvintes. Até uma próxima. Valeu, professor. Lembrando que o Unifeg está com inscrições abertas, que acontece toda sexta-feira lá no Unifeg. Você faz a sua inscrição no site unifeg.edu.br. Comece 2026 investindo na sua carreira com o curso de graduação lá do Unifeg.